Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje, sexta-feira do tempo do Natal, depois da Epifania, e meditamos o Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, versículos de 12 a 16. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus o homem, caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo, e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho de hoje, de acordo com o relato de São Lucas, podemos notar que a fama de Jesus já havia se estendido por toda parte. Afinal, ele vem realizando sinais extraordinários por todos os lugares onde tem passado. Cegos recuperam a vista, os surdos ouvem, os paralíticos andam, e recentemente meditávamos acerca da multiplicação dos pães. Essa fama chegou também aos ouvidos desse homem que se encontrava com lepra, uma doença incurável que, além de, em alguns casos, trazer dores e desconforto físico, também afetava o psicológico. A pessoa perdia a autoestima, era excluída da sociedade, do convívio familiar. Quando o homem viu Jesus passar, foi movido por uma convicção tão grande que o levou a acreditar que aquele era o momento de se ver livre dessa condição. Porém, para isso, ele precisava vencer alguns obstáculos dentro e fora de si, como, por exemplo, a lei que dizia que o leproso deveria ficar isolado do convívio social. Sendo assim, ele não poderia ter se aproximado de Jesus. Outra coisa é a condição de desânimo, de prostração em que as pessoas com esta doença se encontravam. Em muitos casos, desejavam a morte como única saída. Outra coisa ainda era saber se Jesus o curaria ou não. Ele estava cheio de certeza de que Jesus tinha poder para curá-lo, mas não sabia se o curaria. Talvez em seu coração não se julgasse digno. Pois bem, movido pelo desejo da cura e a certeza de que Jesus poderia curá-lo, ele rompe com todas as barreiras que poderiam impedi-lo de dar um passo além. Talvez em alguns momentos da nossa vida nos falte reunir forças, fé, coragem para darmos um passo além. Se você que ouve essa meditação se encontra semelhante a esse homem, talvez enfrentando alguma enfermidade ou passando por algum tipo de doença psíquica, como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, e por conta disso talvez já tenha pensado em desistir ou até em tirar a própria vida, veja o exemplo desse homem. Ele era, como alguns costumam dizer, um morto-vivo. Estava vivo, mas a doença havia matado seus sonhos, sua vida familiar, sua dignidade social. Porém, não lhe tirou a fé. E foi por meio dela que esse homem reuniu forças para superar todos os obstáculos que se levantaram em sua vida. E você? Como anda a sua fé? Se ela for suficiente para te levantar e te fazer dar passos em direção a Jesus, então diga a Ele hoje: Senhor,
Se queres, tens o poder de me curar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.